Luan, tudo bom? Seja bem-vindo ao Tempo de Dançar. É um prazer te receber aqui hoje, contar a tua história. E antes da gente começar, eu queria que tu te apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Certo, me chamo Luan Santos, tá? Eu trabalho atualmente na Rádio Mix. Sou formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e me especializei também em rádio, então atuo hoje como radialista, né? Eu moro em Porto Alegre e tenho 27 anos. Com quantos anos tu começou a dançar? E como que tu começou a dançar? A partir de quê? Tu foi procurar uma escola? Tu conhecia pessoas relacionadas à dança? Como que foi esse movimento, né, de começar a dançar? Então, a dança apareceu na minha vida meio por acaso, né? Eu tinha um grupo de amigos que coincidentemente eram muito fã das músicas e danças dos anos 90. E, coincidentemente, eles tinham um grupo de dança que, coincidentemente, dançava músicas dos anos 90. E existia uma festa em Porto Alegre, chamada 90-210, o bar Opinião em Porto Alegre, onde eles estavam precisando de bailarinos para animar essa festa, que era uma festa justamente com temática anos 90. E eles começaram a participar dessa festa como bailarinos. E foi o meu primeiro contato com eles, com esse tipo de dança, e eu logo me apaixonei, porque eu tenho muita influência noventista. Eu sou apaixonado pelo El Chan, eu sou muito fã, especialmente do Jacaré, que é uma grande referência para mim. E quando eu vi aquilo, eu me apaixonei e pensei, cara, eu preciso estar nesse palco, eu preciso subir no palco com essa galera. E a gente se aproximou, eu participei de alguns ensaios com eles e fui admitido no grupo e comecei a dançar no Opinião, inclusive ganhando cachê para isso. Mas era um grupo amador, tá? E claro, assim, era um grupo amador. A gente estudava através de vídeos no YouTube, através do que a gente conhecia das coreografias das músicas famosíssimas do El Chan, Backstreet Boys, NSYNC, por aí vai. Mas era um grupo amador. Então, a minha primeira experiência com dança, de fato, foi em 2016, quando eu tinha, acredito que 21 anos, tá? Eu tinha 21 anos e foi a minha primeira experiência, assim, com dança mesmo, só que de forma amadora, claro. Que legal. E tu lembra como que foi a tua primeira apresentação com dança? Como que foi essa sensação de subir no palco? Ah, olha só, o frio na barriga é enorme. O frio na barriga de subir no palco, imagina pela primeira vez fazendo uma coisa que era apaixonada, a responsabilidade, a pressão que eu me botava era muito grande. Então aquilo para mim foi assim renovador. Eu acho que foi o start que eu precisava para começar a dançar. Foi aquilo me lavou assim espiritualmente, psicologicamente. A, a dança me renovou de uma forma absurda e subir num palco além do frio na barriga, que acho que todo, inclusive profissional, deve sentir. Pro amador ele é dobrado, porque eu sempre me cobro muito, né? E foi renovador para mim aquilo. E eu só pensava uma coisa depois que tudo termina, que é a adrenalina baixa. Eu preciso fazer isso da minha vida mais vezes. Eu só pensava isso. Bom, depois dessa tua primeira experiência com esse grupo que tu disse é um pouco mais amador, mas vocês já tinham mais responsabilidade, ensaiavam, tu me contou na nossa conversa anterior que tu entrou num outro grupo, né? E eu queria saber como que foi esse processo, né, de entrar nesse grupo, por que que tu escolheu esse grupo, por que que tu decidiu dançar e que estilo que vocês dançavam. Então, tá. Depois que eu participei deste grupo amador, eu comecei a pesquisar muito sobre dança. Eu comecei a tentar me entender e tentar entender o que eu poderia fazer, porque eu já tinha noção que eu estava velho, entre aspas, né, com 21 anos. Para mim, naquela época, eu achava isso. E o que eu poderia fazer já com 20, 21 anos de idade para tentar me profissionalizar ao máximo, ou tentar especializar ao máximo com isso. Então, eu comecei a pesquisar vários grupos de dança que existem na cidade. Eu achei um que que dança folclore, ele existe até hoje. Achei um grupo que dança folclore e folclore brasileiro. E que, por acaso, é uma coisa que eu adoro também. Eu adoro a cultura brasileira, mais especificamente a cultura afro. E esse grupo tinha muitas coreografias afro e eu vi que talvez esse fosse um lado que eu pudesse
explorar mais, tá? Então, em 2016, final de 2016, apareceu a seletiva para que esse grupo abriu justamente procurando bailarinos para dançar na Holanda, em um festival de dança na Holanda. E aí juntou tudo, né? Eu amo viajar, eu gostava de dançar e gostava de folclore, aí eu pronto, é essa seletiva que eu vou fazer. Então, me inscrevi em 2016, final de 2016 nessa seletiva, passei, e aí foi aonde eu comecei a, de fato, me especializar em dança e tentar seguir um pouco essa carreira paralela à minha outra carreira profissional de comunicação. E dentro, assim, das tuas duas experiências, tu percebeu de alguma forma se, sei lá, tu sentiu sofreu algum preconceito por ser um homem dançando, não sei se pela família, por amigos, porque eu vejo que a representação masculina na dança, ela ainda está aquém daquilo que poderia ser, né? Os homens ainda têm muita resistência de buscar uma atividade em dança, seja em grupo, dança solo, de salão. E aí eu queria saber como que foi a tua experiência nesse sentido. E como isso também, às vezes, é desconstruído conforme tu mostra o teu trabalho. Conforme as pessoas vão te ver no palco, vão assistir as apresentações, aquilo também começa a ser desconstruído. Perfeito. A minha experiência com dança deveria ter começado muito antes, né? Eu, com 14 anos, tive minha primeira experiência com arte, que era o teatro. E eu amei aquilo e eu tenho certeza que se eu tivesse mais apoio da minha família na época, eu teria descoberto a dança muito antes. Justamente por essa paixão que eu tinha desde a infância, né? Como eu te falei, eu era um cara que acompanhava muito as coreografias e músicas dos anos 90, mais especificamente vai o Tchan, então eu queria muito ser o Jacaré já naquela época. E com 14 anos, o meu pai me barrou, meu 16, desculpa, o meu pai me barrou, dizendo que eu teria que sair do teatro, que a arte não dava dinheiro, que a gente passava um pouco de dificuldade realmente naquela época, assim, meus pais batalhavam o almoço para conseguir a janta, né? E então, de certa forma, tinha mesmo que ajudar a família e não teria tempo para me dedicar à arte. Então, por preconceito e por não entender que eu conseguiria conciliar as duas coisas, eu acabei sendo barrado, isso ainda com 16 anos, né? Quando eu voltei para dança, nesse grupo amador, é claro que o preconceito veio à tona, assim. Eu trabalhava numa rádio e fazia um programa de talk show na época que eu comecei a dançar. E não existe, acho que, um ambiente mais machista do que programa de talk show, assim, no rádio. Eu trabalho e sei bem do que eu tô falando. Então, na época, se via muita piada com relação a isso, né? Eles usavam muito isso para fazer piada e tal. E eu mesmo usava isso quando eu comecei, porque como eu fui criado num ambiente muito machista, eu achava que aquilo rendia realmente piada, sabe? E até que dentro da dança eu fui estudando e fui aprendendo alguns conceitos que antes eu não tinha, sobre humanismo, sobre machismo, sobre várias, várias coisas que a arte me apresentou e eu não tinha esse conhecimento. Então, o preconceito veio de dentro de onde eu trabalhava, veio da minha família e eu, graças a Deus, tive alguns bons amigos que me apoiaram nesse início. Isso foi fundamental, porque, além, claro, do pessoal do grupo de dança, do grupo de dança amador, eu ainda morava com alguns amigos, eu dividia apartamento na época, e eles foram grandes incentivadores para que eu continuasse. Eles viam um grande talento em mim, porque a gente ia para as festas e eu era sempre o cara que despontava assim do resto da galera por ser mais desinibido corporalmente. Sempre tive uma consciência corporal muito grande, né? Mas sem saber que eu tinha essa consciência corporal. Então eles me incentivavam muito e isso também foi um grande fator para que eu continuasse, né, na dança e me evoluindo cada vez mais. Mas respondendo a tua pergunta, sim, o preconceito existiu por parte da minha família, que meu pai nunca foi me assistir, né? Teve dois, quando meu pai ele ficou cego com 40 e alguma coisa, tá? Então, antes de ficar cego, eu já estava dançando e ele nunca foi me assistir. E depois que ele ficou cego, obviamente, ele nem tem como mais me assistir, né? Mas ele nunca foi me assistir por preconceito mesmo, assim, porque eu rebolava no palco, porque eu
enfim, me estressava muito e aquilo para ele talvez não fosse tão confortável aos olhos dele. Minha mãe e minha irmã sempre também foram me assistir. Minha família é pequena, só nós 4. Mas eles foram sempre me assistir e sempre me apoiaram também. O grande lance vinha da parte paterna da minha família. Sim, e é interessante perceber, claro, algumas coisas já vêm mudando com o tempo, né? Mas acredito que é sempre bom trazer isso à tona, de que se há um desejo da pessoa, né, tem que acabar buscando satisfazer, buscando a dança, buscando outra atividade que quer, independente do que outras pessoas vão falar ou comentar. Mudando aqui de assunto um pouco, tu falaste da tua primeira experiência junto com o grupo amador, né? Mas como tu disse na nossa conversa anterior, era entre amigos, então vocês ensaiavam e assistiam vídeos mais entre amigos. E acredito que esse momento era mais confortável. Quando tu passou para esse outro grupo de danças folclóricas, que tinha uma característica não tão amadora, né, mais profissional, como que foi essa primeira aula para ti? Se já tinham pessoas que dançavam há mais tempo, como que tu te sentiu nesse ambiente? Primeiramente, porque isso aqui a gente sempre traz, porque eu vejo que as pessoas têm muito medo dessa primeira aula e às vezes até desistem porque foi numa primeira aula e não se sentiu adequada, não pegou a coreografia ou o jeito que deveria ter pegado, né? Mas a gente sabe, quem dança, que leva tempo para isso se incorporar. E aí eu queria que tu compartilhasse com a gente esse teu primeiro ensaio, essa tua primeira aula com o grupo. É, isso foi bem engraçado, assim, eu lembro direitinho desse primeiro dia. Eu só quero voltar no dia da seletiva, porque eu achei que eu nem fosse passar na seletiva. Eu cheguei na seletiva mega intimidado, assim, pessoas de diferentes corpos e diferentes movimentos, assim, e eu achei, meu, eu não vou passar nunca nisso, e eu acabei passando. Mas a minha primeira aula é muito fresca na memória, porque foi um dia que a gente chegou, se reuniu em grupo, cada um falou suas experiências com dança. E aí eu já comecei a ficar intimidado, porque tinha uma galera muito rodada lá dentro. Que já dançava balé, dançava jazz, dançava danças urbanas. E eu, tipo, sei lá, só dançava axé num bar em Porto Alegre, sabe? Era isso que eu tinha de experiência. E, e aí nessa roda, eu fiquei um pouco intimidado. E a primeira coreografia que me foi ensinada foi o afoxé, que era uma que eu tinha grande expectativa de aprender, por esse lance que eu te falei, de gostar muito da cultura afro, né? E, e eu vi aqueles movimentos da ensaiadora e eu só pensava, como eu vou conseguir fazer isso na minha vida? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, se passou assim, uma coreografia inteira, eu lá no fundo tentando, porque o primeiro ensaio foi com todo mundo, né? Foi com os bailarinos antigos e com os novos, assim. Depois se separou, né? Os novos e os antigos, mas a dinâmica era essa, assim, era a ensaiadora fazendo lá na frente e eu tendo que repetir atrás. Eu só pensava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. Só que foi um processo tão natural. Os colegas ajudam, sabe? Isso eu achei sensacional. Todo mundo super disposto a te ajudar. Todos os colegas. Ali ninguém olhava crachá e currículo de ninguém, sabe? Ali, tipo assim, para eles estava todo mundo saindo do zero mesmo, os que sabiam de muita coisa. Então foi muito legal porque todo mundo se ajudou e eu acabei pegando super rápido mesmo a coreografia e foi a primeira que eu subi no palco e dancei num teatro aqui em Porto Alegre. Então a primeira aula eu tenho fresca porque justamente eu achei que eu não ia conseguir fazer aquilo, assim. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Foi só uma sensação de desafio muito grande, sabe? Me senti muito desafiado naquele momento e eu, como adoro desafio, fui lá e fiz. E falando em desafio, eu sei que tu já falou que desde criança tinha uma facilidade, uma expressão corporal um pouco maior, né, e além assim dos teus colegas, mas sempre quando a gente começa a dançar, a gente acaba enfrentando alguma dificuldade no caminho. Às vezes é um giro, às vezes é um movimento específico. E eu queria saber de ti, dentre essas duas experiências que tu teve, quais as dificuldades que tu tinha em dança e como tu superou elas, como que, eu tenho dificuldade de fazer isso, vou ensaiar mais, vou tirar um tempo à parte para fazer isso,
como que foi esse momento? Porque a gente tem esse momento e não é só uma vez que acontece, são várias vezes no nosso caminho, né? Para quem está assistindo, às vezes acha que a gente não encontra outras dificuldades só porque a gente dança há 5, 10 anos, mas na verdade elas vão surgindo, né? Conforme a gente vai evoluindo, sempre tem alguma coisa para tirar a gente do eixo, né? E fazer a gente se dedicar um pouco mais. Daí eu queria que tu compartilhasse se tu teve esses momentos e no que foi, como que tu superou. Ótima pergunta, Isadora. Ótima pergunta, porque você imagina, eu vim cheio de vícios para um grupo de dança, né? Eu dançava axé, que me exigia um corpo mais com mais, não é flexibilidade, mas é um corpo mais maleável, né? E aí tu pensa que daqui a pouco eu tenho que encarar uma dança gaúcha, né? Então eu sempre tive e ainda tenho um pouco disso. A minha noiva, que também é bailarina, me cobra muito, que é problema postural. Eu tenho muito problema postural em dança. Eu tenho uma presença de palco grande, o tal do carão lá em cima do palco eu consigo colocar, mas tenho muito problema postural na hora de dançar. Danças de pares e danças que me exigem esse tipo de postura mais ereta, mais firme, para mim é difícil, por causa da base que eu construí a minha vida toda sem técnica nenhuma, né? Então, eu busquei corrigir isso durante o tempo em que estive nesse grupo, e até hoje tento buscar corrigir isso, porque é um vício que eu trago há anos, por não saber dançar tecnicamente certo, né? Então, o problema postural eu acho que é o principal deles, assim. Claro que se eu for olhar vídeos meus de quando eu comecei a dançar e vídeos de agora, tá bem melhor. Mas eu ainda não considero 100%, né? Mas sim, eu tenho muitos problemas posturais, né? E tenho problema de gostos com alguns estilos, assim. Eu não gosto muito de dançar, por exemplo, danças gaúchas, um pouco pela carga histórica que esse folclore carrega, e também pelo lance de usar muita força, de usar muita postura, de usar muita imposição. Eu não me sinto confortável de dançar esse estilo, sabe? Eu enfrento um pouco de dificuldade. Sim, eu compartilho contigo a questão da postura. A minha história também, inclusive esse projeto surge muito dessa parte da minha história, que também entrei num curso de dança sem dançar. Então, eu também vinha com esse vício da postura, uma pessoa sempre muito relaxada, sempre estudando, então essa coisa mais curvada também melhorei, sigo melhorando, já tenho uma diferença, né? Quando eu estou em sala de aula, quando eu estou no palco, ensaiando também, a gente já consegue já manter uma postura. No meu dia a dia eu já não garanto muito, mas em cena, assim, eu já consigo perceber essa melhora, já é mais consciente, né? E eu queria, seguindo aqui, que tu compartilhasse, por exemplo, quando tu escolheu dançar, né? O que isso agregou na tua vida, né? O que te surpreendeu a partir dessa escolha? Porque quando a gente começa, às vezes a gente não tem noção aonde a gente vai chegar, onde a gente vai parar com aquela escolha, né? Eu gosto muito de pensar nisso. Quando eu olho para trás da minha história e tudo que eu vivi que está atrelado a ter escolhido a dança como um caminho, o que aconteceu na tua vida, que oportunidades que surgiram, que pessoas que tu conheceu, que vieram porque tu estava ali buscando a dança, porque tu fez essa escolha. Exatamente, exatamente. Tu tocou num ponto muito bom. A dança, ela me melhorou em vários aspectos. Eu acho que principalmente como ser humano. Antes de, inclusive, de bailarino ou das coisas que eu conquistei materiais. A dança me melhorou como ser humano. Como eu tinha te dito na outra pergunta, alguns conceitos eu não conhecia, eu desconhecia antes de entrar para a dança. O conceito de machismo, o lance do machismo estrutural, eu comecei a aprender muito sobre isso ouvindo as mulheres bailarinas do grupo de dança. Eu comecei a entender o meu lugar na sociedade como homem e entender que em vários aspectos esse machismo estrutural existia e que até hoje eu busco me desconstruir, sabe? O lance da humanidade também, de entender mais sobre a minha pretitude, entender mais sobre o lance de eu ser uma pessoa preta dentro da arte, qual a importância disso, sabe? O lance da cultura afro, eu aprendi muito sobre isso também dançando. Então a dança, além de todos os outros bens que eu vou falar daqui a pouco,
me trouxe principalmente conhecimento, autoconhecimento. Eu acho que isso foi o principal para mim dentro da dança. E aí teve alguns outros aspectos, né? Eu pude ter a felicidade de viajar dançando. Eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não goste de viajar. E viajar dançando é uma experiência sensacional. Eu recomendaria a todo ser humano fazer isso, porque é uma troca cultural gigantesca, é uma alegria gigantesca, e uma experiência também cultural enorme, sabe? E humana enorme. E além de ter viajado com dança, além de ter melhorado como pessoa, eu ainda conheci a minha noiva no grupo de dança, a pessoa com quem eu até hoje estou. Conheci ela nesse grupo de folclore e a gente segue noivos até, morando juntos até hoje. Então, essas foram as 3 grandes coisas que a dança me trouxe, né? A experiência de poder viajar dançando, a minha noiva e o lance de eu melhorar como ser humano antes de qualquer coisa. Que legal. Eu fico impressionada, assim, em cada entrevista que surge no meu caminho, porque é também um acaso, né? Quando eu peço para as pessoas me indicarem pessoas que queiram compartilhar a história, eu fico muito feliz e percebi, né, com essas perguntas de transformação, que elas são imensas, né? A qualidade de vida, as experiências, não tem preço. E isso tem sido recorrente em todas as entrevistas. Mas seguindo, eu queria também te perguntar, a gente conversou antes e tu me falou que essas experiências de grupo foram muito importantes para ti, para o teu crescimento, mas em algum momento da tua vida tu precisou ter uma outra escolha, né? Focar um pouco mais no teu profissional, e aí acabou que tu escolheu um outro caminho para continuar dançando, né? Que foram as danças de salão. Então, conta pra gente como que foi essa transição, né? Se tu dança agora numa escola, que ritmos que tu faz e como que foi essa troca, né? Sair desse ambiente que às vezes é muito mais chegado do grupo e ir para um ambiente de escola, de turmas, né? E também a questão técnica, né? Que dança de salão tem um mundo bem grande de opções. Então, o que que tu pratica? O que que facilitou entrar na dança de salão, porque tu já tinha as outras experiências. Se tu puder comentar com a gente, essa mudança vai ser muito legal. Posso sim, claro. Então, eu fiquei de 2017 a 2019 nesse grupo de folclore, foram 2 anos, tá? Eu precisei sair porque em algum momento eu vi que eu precisava de algo novo. Foram 2 ótimos anos dentro do grupo de dança, mas eu precisava me especializar mais. Eu precisava ir atrás de outras coisas. E paralelo a isso, a minha carreira profissional como comunicador e como radialista também começou a alavancar ainda mais. E aí isso exigiu mais tempo na profissão em que eu me formei, né? Que eu também é uma paixão, né? Eu amo rádio, eu amo comunicação. Então eu fiquei numa sinuca de bico e acabei escolhendo entre a comunicação porque era o que eu já vinha fazendo há mais tempo e o que me dá dinheiro hoje em dia, né? Não que a dança não dê, a dança sempre me proporcionou muita coisa e dinheiro também. Eu não vou mentir que eu ganhei dinheiro dançando. Mas hoje a minha principal fonte de renda é a comunicação, é o meu trabalho, então eu precisei fazer essa escolha. E aí o tempo, em função do tempo e de precisar me sentir mais desafiado, eu optei por sair do grupo e ir para a dança de salão. Mas isso não foi um processo abrupto, foi gradual. Assim. Dentro já do grupo de dança, fiz amizade com o diretor do grupo, que por acaso era professor de dança de salão também, que me convidou para assistir, ser bolsista das aulas dele. Comecei a assistir as aulas dele, ser bolsista, comecei a aprender ritmos como forró, como samba, sertanejo, bolero, e eu comecei a ver que eu tinha uma certa facilidade para esses ritmos e comecei a me dedicar mais. Eu ficava depois das aulas com ele, com outros monitores, fazendo aulas específicas para melhorar os bolsistas. E com o tempo foi evoluindo e acabei ganhando uma monitoria. Acabei virando monitor das aulas dele, inclusive quando ele não podia comparecer às aulas, eu é quem ministrava as aulas. Esse processo foi acontecendo enquanto eu estava também no grupo de folclore. Então, meu tempo foi se afunilando. E entre continuar na dança de salão e continuar no grupo de folclore, preferi continuar na dança de salão, que eu me sentia mais desafiado. Então, continuei na rádio, que eu tô até hoje.
e na dança de salão, né, numa outra escola, na mesma escola em que o grupo de folclore ensaiava. Acontece que a escola acabou fechando e eu fiquei um tempo de hiato, né? Eu fiquei um tempo fora da dança, fiquei um tempo sem dançar. E o destino é maravilhoso. Às vezes ele prega umas peças na gente incrível. E eu consegui juntar duas coisas que eu gosto muito, que é o rádio e a dança. Por acaso, uma escola de dança aqui de Porto Alegre buscou a rádio para patrocinar alguns programas e alguns comunicadores da rádio. E a proposta dessa escola de dança era que algum dos comunicadores da rádio fosse lá dançar e postasse o seu dia a dia, a sua evolução, fizesse uma série de vídeos contando sobre isso. E eu, que não sou bobo nem nada, logo me joguei e acabei topando. E hoje, eu estou até hoje nessa escola, óbvio que em função da pandemia não estão tendo desde março, né, ensaios, mas até hoje eu sigo nessa escola e fazendo dança de salão, porém aprendendo um ritmo novo que eu não tinha aprendido na outra escola, que é Zuki. Então eu tô engatinhando no Zuki ainda. Quando eu comecei a aprender, infelizmente veio a pandemia, mas é um ritmo que eu me apaixonei à primeira vista. E conseguir juntar a comunicação e a dança, para mim, foi o supra-sumo de tudo. Ai, sim, eu achei esse detalhe da tua história de fato um presente do destino, né? Te conciliar as tuas duas paixões, né? O que te constitui como pessoa. E para a gente encerrar aqui, eu queria te pedir se tu pudesse dar um conselho para quem quer começar a dançar, para quem quer começar a se arriscar, a experimentar, não sabe por onde, ainda tem receio em relação à família, amigos, e especialmente para os rapazes que talvez tenham alguma vontade e não tem essa coragem de dar esse primeiro passo. Deixa um conselho pra gente, para quem está assistindo, para quem quer começar a dançar. Eu ia dizer justamente isso, tá? Que eu ia usar o meu lugar de fala, que é o de homem e homem preto, para dar esse conselho para a galera. É difícil, tá? Eu sei que é difícil, principalmente para quem é preto, assim, tentar viver de arte. Eu sei que é muito difícil, principalmente no Brasil, mas não desista, galera. De verdade, não desista. É possível. É um caminho árduo? Mas é recompensador. É maravilhoso. Nada que com dedicação e olha, eu nem vou dizer tempo, porque eu nunca fui um cara que investi muito tempo nisso. Eu investi o tempo suficiente. Eu nunca abri mão de nada, sabe? Eu consegui conciliar minhas duas vidas, a profissional e a artística, tranquilamente. Então, é um pouquinho de administração de tempo, gente. E um pouquinho de dedicação, vocês já vão conseguir ótimos resultados. E o principal conselho é: o dinheiro vem depois, sabe? O dinheiro é o de menos dentro da dança. Eu sei que é importante e que é necessário, mas é o de menos. E eu prometo para vocês que se vocês pisarem numa escola de dança, além de serem muito bem recebidos, vocês vão sair outra pessoa na primeira aula. Então, não desistam. E rapazes, principalmente, não dá bola para o que forem falar. Não dá bola, te chamarem do que for. Eu mesmo fui chamado de um monte de coisas que não vale a pena a gente citar aqui, mas eu sempre lidei, trabalhei muito bem comigo mesmo, sempre fui muito bem resolvido, e por isso que eu digo para vocês que talvez vocês enfrentem, sim, eu não vou ser hipócrita e dizer que não, enfrentem algum tipo de preconceito, mas vocês vão tirar de letra certamente, porque a dança recompensa absolutamente tudo. Muito obrigada, Luan. Eu fico muito feliz de compartilhar a tua história, todos esses detalhes, né, de começar num grupo amador por uma vontade, um desejo interno, e aí tá de repente num grupo de danças folclóricas mais profissional, viajando para fora, encontrando o amor na tua vida. E agora, né, juntando trabalho com dança. Então, é realmente uma história cheia de detalhes muito especiais que eu fico muito feliz de compartilhar aqui com todo mundo. Te agradeço de coração por dispor de tempo e incentivar, inspirar outras pessoas a buscarem isso para a vida delas também. Muito obrigada, Luan. Isadora, eu que agradeço de verdade o convite
Fiquei muito feliz de poder contar essa história que eu ainda não tinha contado para ninguém. Só os meus amigos mais próximos sabiam disso. E foi muito bom poder revisitar como eu comecei na dança e poder traçar todo esse paralelo, essa linha do tempo de onde eu cheguei com a dança. Então, eu que te agradeço o convite. Eu fico muito feliz de ter dado essa entrevista para ti.